Eu vou pedir para você, nesta manhã, que você abra no livro de Salmos, o Salmo número 67. Eu creio que essa mensagem vai ir direto a vários corações que aqui estão, tá? Eu creio assim. E saiba que não foi planejado isso, tá? Você está aqui nesta manhã, você vai ouvir o que eu creio que seja a mensagem de Deus para nós. Para ela frutificar, você só tem que fazer uma coisa: abrir o seu coração para ouvir o Espírito Santo de Deus. Amém? Então, o Salmo número 67 diz assim: que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos, a tua salvação entre todas as nações. Louvam-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos, exultem e cantem de alegria as nações, pois governas os povos com justiça e guias as nações da terra. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos. Que a terra dê a sua colheita e Deus, o nosso Deus, nos abençoe. Que Deus nos abençoe e o temam todos os confins da terra. Amém. Feche seus olhos comigo, Senhor. Obrigado, Pai, por tudo. Que Tu traga essa mensagem aos corações de todos que aqui estão, Senhor. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Deus é maravilhoso. Eu botei aqui o tema, talvez eu até mude, mas por enquanto está assim: bênção sem mantra. Que tema, hein? Que título de mensagem. E aí eu vou começar a perguntar para você se você considera, se você se considera abençoado por Deus. Você se considera abençoado por Deus? Você quer ser mais abençoado por Deus? Todos querem. Você precisa, agora na sua necessidade, você precisa das bênçãos de Deus? Todos, creio, precisamos, né? A vida já é uma bênção de Deus, aquilo que nós temos já é uma bênção de Deus, são todas essas coisas bênçãos de Deus. O problema é que nós, às vezes, não percebemos que as bênçãos podem ser perdidas. Muitas vezes, eu já falei aqui, as pessoas, elas querem demais alguma coisa. E aí elas conseguem aquela coisa. E depois que elas conseguem aquela coisa, elas somem. Isso é ruim, porque você vai ver no decorrer, não é o melhor que Deus tem para você. Não são as coisas que nós conseguimos que é o melhor para nós. E aí eu vou entrar na questão do mantra, né? Por isso que eu botei como título. Você sabe o que é mantra? Todos sabem? Todos sabem? Ninguém se acusou nem sim nem não, tá? Um se acusou que não. Mas alguém não sabe o que é mantra? Sincero, não sabe, tá? Eu vou dizer para você. Mantra é um estilo, né, de adoração, não a Deus, ao nosso Deus, mas a outros deuses, pela repetição. Você vê, por exemplo, normalmente é usado meio canção, meio frases, né? E aí, por exemplo, você vê isso muito no Oriente. É muito comum no Oriente ou trouxeram para cá. Então, vou dar um exemplo aqui, né? Hare Krishna, né? Os Krishnas, eu não sei nem se o nome da religião é essa, mas tudo bem. Aí fica Hare Krishna, Krishna Hare, e fica repetindo esse troço constantemente. Isso é um mantra, tá? Às vezes é uma frase. Essa, por exemplo, está só endeusando um Deus que é o Deus Krishna da religião hindu. Mas existem outras frases. Então, o mantra é uma repetição. Fica repetindo aquilo e crê que aquilo traz resultado. E o problema
é que isso também entrou na igreja evangélica. Hoje existem mantras evangélicos. E eu vou explicar por que eu estou chamando de mantras. Tá? Não me crucifique, ouça até depois um pouquinho. Não me crucifique, mas entenda. Hoje eu tenho visto, né, amigos meus amados, amigos de muitos anos, repetindo algumas frases que são como se fossem aqueles mantras. Porque o mantra, ele prevê que a própria repetição traz um efeito. E os evangélicos estão entrando nessa. Como já foi em outras épocas, né? Existiu isso já lá pelos anos 80, isso já vingou com outro formato, mas já vingou na igreja evangélica. Né? E aí sumiu, aí volta. Né? Não sei, quem é mais antigo no evangelho sabe, né, que você falava qualquer coisa, a outra, não fala isso não, porque as suas palavras têm poder e por aí vai. Vocês lembram disso? Ninguém lembra disso, ninguém viveu isso. Alguns viveram isso. Então, não pode falar, cuidado. E era um estresse. Né? Isso é numa época de guerreiras de oração, tinha um grupo, né? E eles acreditavam nisso, divulgaram, e as pessoas nem sabem aonde é a origem. Né? Talvez até hoje esteja isso se repetindo, e ninguém sabe nem qual é a origem. Isso é muito interessante, né? Você que viveu as duas coisas, você sabe o que está acontecendo, né? Mas amigos meus têm feito isso. Amigos queridos e amigas queridas, né? Então, feito como se isso bastasse. Falar frases como se isso bastasse. Como se você repetindo essas frases, isso virasse verdade. E o pior é que entenda, as frases são verdades. O que não é verdade é a aplicação dessas frases. O que não é verdade é que você vai obter alguma coisa simplesmente por ficar repetindo alguma coisa, como um mantra. Por isso eu chamei de mantra evangélico, né? Então, o problema então não é a frase está corretíssima, por isso até essas pessoas não percebem o que estão fazendo. Elas começam a fazer isso sem perceber que, na verdade, elas estão sendo induzidas a uma coisa que está errado. Porque as frases estão certas, mas o conceito por trás está errado. Então, com alguma variação, eu vou falar algumas aqui que você vai identificar com certeza. Né? Sou o filho do rei. Verdadeiríssimo! Mas não basta falar isso. Você não é filho do rei por falar que é filho do rei. Você tem que viver como filho do rei. Mas quando você põe um formato em qualquer coisa, por exemplo, os fariseus, o que Jesus falou sobre os fariseus? Jesus chega e diz assim, faça o que eles dizem, não o que eles fazem. Então, eles falavam o correto e viviam o errado. Mesmo que aquele errado tivesse alguma base do Antigo Testamento, alguma base dentro da lei. E tinha. O que faltava lá? Quem sabe? O que faltava a eles? Jesus fala sobre isso. O que faltava aos fariseus? Coração. Eles falavam com a mente, não com o coração. Então o mantra é você falar com a mente e não com o coração. É você falar com a mente e não ter fé. Então, simplesmente falar, eu sou filho do rei, parece que isso aí vai fazer uma defesa, né? Na verdade, o escudo é da fé, não é do mantra, não é das frases. Vocês entenderam? Não, pastor, mas tem lá a espada, que é a palavra. É verdade. Dita com fé, a palavra faz milagres. Ela destrói, mas não como simplesmente uma citação. E aí outra que, olha, eu não estou acusando ninguém, não se sinta, pastor, sabia que eu vinha hoje, está falando isso. Não estava programado, tá? Então, se você tem esse costume, a partir de agora, você pode até continuar falando, desde que você entenda o conceito certo e passe agora a falar com o peso da fé. Vocês entenderam? E não simplesmente como uma repetição, tá? Então,
Sou príncipe ou princesa de Deus. Ah, que bonito, né? Desde que você realmente seja, que você esteja seguindo o que Ele quer, aí você vai ser príncipe e princesa de Deus. Já que Ele é rei, eu sou príncipe. Está correto. Desde que você haja como. Meu pai é o dono da ouro e da prata. Aí você fala isso e não tem fé para dar o dízimo? Como? É incoerente. Como é que você expressa algo assim e fica desesperado porque vai bater uma conta? Então, entenda, se você falar isso, você tem que crer isso. Eu falei para vocês, nós estamos aqui há quase 11 anos, por milagre. Quando as pessoas, por algum motivo, ou saíam ou não traziam o dízimo, Deus supria de uma outra forma. Porque eu creio que Ele está aqui e Ele quer que isso aqui fique aberto. Amém. Que essa igreja se reúna nesse lugar. Esse aqui não é você. Isso aqui são as paredes, né? Que essa casa, que esse lugar fique aberto. Mas eu creio assim. Mas entenda, quando você falar, meu pai é o dono de todo ouro e toda prata, você tem que falar com o peso da fé em cima disso. Não pode ser um mantra, né? Outra frase, eu sou o filho amado. É verdade. Aí hoje de manhã nós vimos aqui, que na obra de Cristo, eu não sei se eu vou chocar você, mas Deus é muito irado com todo o pecado e todo pecador. Deus é irado com todo pecado e todo pecador. Deus vai vir, Jesus vai vir, num dia chamado dia da ira de Deus, dia da vingança. Nós, salvos, eu creio que você também é comigo, vamos ser retirados e não vamos passar pela ira de Deus, tá? Mas Ele hoje é irado. Por que Ele não nos consome? Porque nós temos a Jesus Cristo. Nós somos cobertos pelo sangue de Jesus. Mas Ele não gosta quando nós erramos, quando nós pecamos. Deus não gosta. Mas nós somos cobertos pelo sangue de Jesus. Mas aí você vai e fala assim, entenda onde é que está o mantra aí. Essa talvez seja até mais fácil você entender. Eu sou o filho amado. Aí você vai e faz um monte de bobagem. Eu sou filho amado. O filho, relacionamento pai e filho, né? Você que tem filho, às vezes o filho faz besteira, sabendo que tu vai perdoar, tu vai passar a mão. Eu passo a mão, mas de uma forma diferente, né? Eu não sei como é que você passa a mão. Eu passo a mão, mas às vezes o conceito está errado. Eu sou filho amado, quer dizer que eu posso fazer qualquer coisa. E não é isso, eu não posso fazer qualquer coisa, não. Eu tenho que ser um filho digno do meu pai, né? Eu tenho que dar orgulho ao meu pai. Só um recado aqui para dois jovens. Eles são, tá, gente? É brincadeira. Mas eles têm que ser orgulho do pai. Tem que ser orgulho do pai. Sabe, eu sou filho amado e faço qualquer coisa. E olha só, a coisa é tão deturpada, que esses mantras são falados. E eu sempre dou esse testemunho, que eu acho importante. Nós tínhamos uma pessoa que trabalhava lá em casa, que era de uma igreja evangélica, e ela dava provavelmente isso eu estou inferindo, né? Deviam pedir para ela todo o salário, ou muito do salário, além do dízimo, que é o bíblico, né? E a oferta, quando você é abençoado e quer abençoar ao Senhor, você dá a oferta. Mas ela provavelmente era pedido além. O que ela fazia? Roubava na minha casa. Roubou a moeda, que eu não sei nem como é que ela se virou, porque ela era uma pessoa simples, para depois de trocar, então entregou, né? Eram euros que o meu sogro tinha dado para o meu filho. Ela roubou, ele estava guardando, que era uma maneira de guardar, né? Faz dificuldade de trocar, então era uma maneira de guardar. Foi lá na gaveta dele e levou. Sabe, é um mantra, dizendo assim, vou falar dá tudo que você tem, porque Deus vai te abençoar. É um mantra.
Aí a pessoa entrava nessa, e aí depois, não, eles também são filhos de Deus, eles vão entender, roubava a gente, entenderam? Então, as pessoas têm que viver pela fé, e nunca, nenhuma dessas ideias, né? Eu sou salvo pela graça, nenhuma dessas ideias, eu sou filho amado, e por aí vai, nenhuma dessas ideias pode te dar liberdade de fazer o menor dos pecados. Quando acontece isso, você não está fazendo o que a palavra diz. Você está fazendo só uma repetição de um mantra. Eu vou repetir para você: sou filho do rei. Sou príncipe ou princesa de Deus. Meu pai é o dono do ouro e da prata. Sou filho amado. Sou salvo pela graça. Você repete essas coisas todas e faz o errado? Não pode. Vira só palavras ao vento, como os fariseus faziam. Eles falavam certo, mas faziam errado. E a mais nova que eu ouvi, né? Eu ouvi com uma pessoa amiga, mas já ouvi muitas vezes, essa nova, tudo tem que se renovar, né? Tudo tem que se renovar. E aí, esse marketing também é renovado. Então, a mais recente que eu ouvi, né? Vamos ver se você completa. Sou tudo que... Ninguém sabe? Alguém sabe. O que é? Alguém falou aí? Sou tudo que... Sabe, Timóteo? Que a Bíblia diz que eu sou. Esse é o mantra atual, gente. Eu sou tudo que... Gente, mas você percebe que isso vai pipocando, né? Como o príncipe e princesa pipocou. Isso vai pipocando aqui, ali e tal. Isso vira, né? Um pensamento. Aí todo mundo fica repetindo isso. Eu sou tudo que a Bíblia diz que eu sou. E dá-lhe mantra, né? Eu sou tudo que a Bíblia diz que eu sou. O que você tem que ver é como a Bíblia manda que você seja, né? O problema é que a pessoa não entende. Eu aprendi na Nova Vida, eu entrei na Nova Vida com 14 anos, né? Com 14 anos, eu assisti, 14 até os 17, alguma época dessa, eu ouvi uma pregação. E o pregador, eu não tenho certeza se era o bispo Roberto McAllister, mas ele falou, ou algum pastor, nem tenho certeza se foi ele, mas eu acho que era ele, né? Ele falou assim: toda palavra de Deus, toda promessa de Deus, toda bênção de Deus tem um condicionante. Olha e você vai perceber isso. Isso é uma verdade. Não existem mantras, existe um condicionante. Você quer ser filho amado? Você tem que fazer jus a isso. Ah, não, mas isso aí, pastor, o senhor está indo contra a graça. Não estou, não. Para você ser filho de Deus, você tem que ser obediente. Veja lá, e você vai ver. Eu vou trazer só, eu não vou nem trazer o texto todo, eu vou trazer um versículo para você enxergar isso, né? Mas toda bênção de Deus, ela é condicionante. E ela tem que ser. Porque se Deus sair abençoando pessoas que não vão se esforçar para ser aquilo que Ele é, Ele vai estar condenando um monte de vida, gente. Porque pessoas que são abençoadas, sem que ela se esforce por aquilo, né, elas acabam não valorizando aquilo que eles receberam. E como eu falei, a vida é uma bênção para nós. A pessoa não valoriza que Deus nos deu a vida, que Deus nos deu tudo que nós temos, e acaba se afastando de Deus. Este é o final da história. Então nós precisamos entender que sempre que é dada alguma promessa na palavra de Deus, existe um condicionante. Isso não vai contra a graça. Mas se você é salvo, diz Tiago, você é reconhecido pelas obras que você faz. Ele não está dizendo que você não tem obra, que você vai precisar fazer a obra para ser salvo. O que ele está dizendo é que você tem que mostrar com aquilo que você é.
Então, se você crê em Deus, você tem que crer de uma maneira completa. Na penúria ou na... É que às vezes foge. Na abundância. Às vezes foge a palavra, né? Então, sabe, numa hora ou na outra, você tem que crer em Deus. Uma hora ou outra, você tem que crer em Deus. Então, nós precisamos entender isso para não vivermos uma vida falsa, uma vida de fariseu, uma vida em que, por exemplo, lá eles só queriam receber, gente. Eles só queriam receber, eles só usavam a lei em causa própria. Como está acontecendo aí? Eu não vou falar de política nem. Como está acontecendo por aí com um determinado poder, né? Um dos 3 poderes. Então, causa própria. Então, eles faziam a mesma coisa, eles usavam a lei em causa própria. Mas eles não viviam, tanto que Jesus fala, façam o que eles dizem, mas não é exatamente essa frase, não o que eles fazem, porque eles não eram exemplo, né? Você quer ser exemplo, você quer ser testemunho, eu creio que você quer. Você quer ser verdadeiro diante de Deus, você quer ter a sua fé aquecida. Não fica só falando mantras. Creia naquilo que você fala, viva aquilo que você fala, porque é essa a necessidade que nós temos para o final ser aprovados. Nós não podemos ser pessoas que vivem só de falar, nós somos pessoas, como o Tiago diz, né, que fazem. É isso que nos salva. É nós mostrarmos quem nós somos. Como eu falei de manhã no estudo aqui, o único, né, eu brinquei aqui que existe o 1.0, né? O salvo é 1.0 e eu expliquei, porque tem um versículo que fala da palha, se você quiser depois você busca. Aí fala que as obras vão ser provadas pelo fogo, né? E a palha pode até se queimar, e aí está o 0.1, tá? Pode até se queimar, mas você ainda vai ser salvo. Procura, você vai ver que o versículo é esse, tá? Então o que acontece? O ladrão da cruz era o 0.1, ele não teve tempo nem de se batizar, não teve tempo de testemunhar para ninguém, ele era o 0.1, ele se salvou com 0.1. Então, nós precisamos alcançar a nossa salvação, só que nem 0.1 você será, se você não tiver fé naquilo que você fala, se você não viver aquilo que você fala. Então nós precisamos sair dessa, porque acabamos nos afastando. Quando você fala o que você não crê, você endurece o coração. Você já viu uma pessoa que mente? Ou uma pessoa que fala palavrão? Deixa eu olhar para trás aqui para ninguém se sentir acusado. Você que mente ou fala palavrão, um ou outro, você se acostuma a isso. Se acostuma a isso. O mantra faz com que você se acostume. É como, né? Até hoje, eu fui católico até os meus 14 anos, quando eu me converti. De vez em quando eu solto um nossa. E você sabe o que é. O nossa é Nossa Senhora. Eu vejo isso muitos. No Brasil, nós fomos. Então tem muita gente que fala isso. Eu nem digo, né? Deus te perdoe. Eu não falo nada, deixa para lá. Porque eu entendo que é uma interjeição que a pessoa pegou aquele negócio e não sai da cabeça. Mas deveria lutar contra isso, tá? Ok? Eu luto contra isso. Mas o que acontece? Quando você mente, você se acostuma a mentir. Quando você fala palavrão, você se acostuma a falar palavrão. Quando você fala mantras, você se acostuma a ser um cristão só de aparência. Só de falar e não de agir e de fazer. Não há um pingo, ouça o que eu vou dizer agora, não há um pingo de mentira, não há um pingo de ideia errada em nenhuma dessas frases que eu falei aqui. Nem na última, né? No marketing atual. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Oh, meu Deus do céu. Quando eu ouvi isso, eu falei, meu Deus do céu. A Bíblia diz também dos condenados, né? A pessoa nem pensa no que está dizendo. Então, eu sou o que a Bíblia diz que sou, o quê? Salvo ou condenado? As pessoas não pensam. As pessoas só repetem. Então, nós precisamos entender isso. Não há mentira nenhuma nisso. Não há mentira nenhuma nisso.
em nenhuma dessas frases. Mas há um erro. Há um erro. Você repetir como um mantra, né? E achar que por falar isso vira uma realidade, é uma verdadeira besteira. Me perdoe, é uma verdadeira sandice, né? Isso é uma bobagem. Você ouvir as coisas e repetir é uma bobagem. Sabe, você precisa ouvir que o cristão, ele precisa se arrepender. A mensagem de João Batista era o tempo todo: arrependei-vos, arrependei-vos. Olha, se eu prego aqui toda semana arrependei-vos, não estava nem a minha família aqui presente. Mas ele pregava o tempo todo isso. Arrependei-vos. E era isso, e é isso que até hoje a gente tem que fazer. Não adianta tapar o sol com a peneira, não adianta a gente se iludir. Sabe, você tem que entender que é o que Jesus falou, nós temos que nos esforçar. E quando você fala um troço desse, algumas igrejas evangélicas, né, que têm uma certa tendência, vão dizer assim, não é pela graça, não é pelo esforço. Como Jesus falou que era pelo esforço? Como é que nós lemos na palavra que nós temos que nos esforçar, que o caminho é estreito? A gente tem que saber como ser cristão. Nós temos que sempre tentar melhorar a nossa vida cristã. Amém? Você quer bênção? Você pode ter. Deus está disposto a dar. Mas eu creio que muita gente não recebe a bênção que busca, porque ao receber a bênção vai ser para ele maldição. E por algum motivo que eu não sei qual é, Deus ainda dá, e eu vejo pessoas se perdendo porque receberam a bênção. E eu creio, Deus que deu. Eu não sei qual é o juízo de Deus. Eu não estou aqui para julgar a Deus. Eu não sei todas as coisas, Ele sabe. Mas o que eu vejo é, pessoas pedem uma bênção e se afastam. Agora eu vou dizer para você, quer a bênção? Se mantém nos caminhos do Senhor. Se esforça para ser bom. Bom perante Deus, né? Bom no sentido de fazer aquilo que Ele quer. E aí você vai ser abençoado. E você vai ter a maior das bênçãos. Porque a maior das bênçãos nós não recebemos materialmente. Não adianta você chegar no espelho e dizer assim, você é o máximo, você não sei. Não é isso. Nós temos que provar isso, é para Deus. Talvez o mundo não reconheça o que você fez, o que você faz e o que você fará. Mas Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas. Aí você pode dizer assim, pastor, o senhor está falando de um detalhe. Isso aí, tudo que o senhor fala é detalhe. Eu não sou assim, eu falo de vez em quando, sim. Eu sou filho do rei, mas sem problema nenhum. Não é detalhe. Porque as coisas vão sendo incutidas. E Satanás, ele nos tenta com essas coisas. Eu vejo isso como uma estratégia atual para desviar a igreja. É uma estratégia, não tem só essa, mas essa é uma delas. Essas pessoas que repetem isso estão debaixo de uma de determinadas igrejas com uma determinada filosofia, principalmente, né, da prosperidade. E aí o que acontece? Elas são levadas a isso. E essa pessoa, não era a mesma igreja, né, mas essa pessoa que roubou na minha casa, ela era de uma das igrejas que falava de prosperidade. Desta forma, eu acho que nós temos que ser prósperos. Eu acho que Deus pode nos dar. Só que Ele é, antes de tudo, soberano. Amém. Ele sabe o melhor para nós. Será que era melhor para Paulo? Quantas vezes ele naufragou mesmo? Acho que foi 2, se eu não me engano. Morreu apedrejado ou ficou como morto, como a Bíblia diz? 1. Isso era o melhor, você olhando, é o melhor para ele? Não é aos nossos olhos.
Aos olhos de Deus era. Porque ele agora, né, dentro daquela linha de raciocínio, 1.0, você vai abaixando, aumentando, ele deve ser uns 10, no mínimo. Ele vai ser general, o galardão dele vai ser de general. Quiçá marechal, né, que só tem em tempos de guerra, né? Então, marechal, Paulo sofreu, mas ele ganhou com isso. Sabe, não é um detalhe. E eu quero que você abra comigo, 1 João, capítulo 3. 1 João 3. Eu vou dar uma acelerada agora. 1 João 3. Eu vou ler o 1 e o 10, tá? Se você não encontrou ainda, 1 João, tá? Diz assim: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Aí pula para o 10. Diz assim: desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus. Olha para mim. Primeiro falou que nós somos filhos amados de Deus. Agora ele vai dar uma condição, olha só. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama a seu irmão. Você tem raiva de alguém? Você não conseguiu perdoar alguém? Presta atenção. Você está fora da frase eu sou filho amado de Deus, tá? Nós lemos aqui. Você tem que perdoar. Você entendeu o esforço? Você entendeu que não adianta ficar falando eu sou filho amado de Deus, se dentro do coração você tem alguém que você não perdoou ainda? Não adianta só falar um mantra. Vamos para outro. Romanos 8:17. Romanos 8:17. Se somos filhos, então somos herdeiros. Você não gosta de falar, eu sou herdeiro de Deus, eu sou princesa, eu sou príncipe. Com Cristo. Se de fato participamos da sua riqueza. Isso está escrito aí, não? Não. Puxa, do seu sofrimento, eu quero ser herdeiro, mas na boa. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também, agora sim, participemos da sua glória. Então, as coisas estão de cabeça para baixo. Quando você só ouve mantra, a sua ideia fica errada. É a mesma coisa que uma repetição, muitas vezes, uma mentira repetida muitas vezes não vira uma verdade. Hitler não conseguiu mobilizar um país inteiro, escondeu o que ele fazia e só mostrava parte do que ele estava fazendo, né? E as pessoas não foram induzidas. Se você não conhece o resto da história, você é induzido. E digo induzido ao inferno, porque isso pode acontecer. Então, não se deixe levar por esse mundo, pelas coisas desse mundo, pelas estratégias de Satanás. Você tem que saber viver o Evangelho. Você tem que saber as verdades, você tem que viver as verdades. Você não pode simplesmente sair vivendo, falando frases aos quatro ventos, achando que isso vai transformar você. O que transforma você é o seu esforço por ser melhor. É ajoelhar todas as vezes que você errar. É toda vez que você mentir, outra vez que você deixou escapar um palavrão, se chegar e pega e entrega ao Senhor. É isso que nós temos que fazer. E não falar frases, eu sou... Aí você dá um péssimo testemunho, né? Você xinga, você faz isso, faz aquilo, aí chega, eu sou o filho amado do rei, no meio do seu trabalho. Todo mundo vê você xingar, fazer isso, fazer aquilo, aí diz, eu sou o filho amado de rei. Cara, que testemunho é esse? Então a gente tem que entender. Você já ouviu dizer que o que vem fácil vai embora fácil? A vida é para nós termos esforço na nossa vida cristã, na nossa fé. O objetivo dessa mensagem é que você compreenda e não seja enganado pelo discurso fácil. Falar frases é muito fácil. Viver essas frases é muito difícil. E essa é uma tática usada por Satanás com Jesus.
tendo em vista a hora, depois você lê. Lucas 4, de 1 a 4. Não precisa abrir agora. Mas preste atenção. Jesus foi tentado com uma vida fácil. Ele estava em jejum, aí o diabo chega para ele e fala assim: transforma essas pedras em pão. E fala outras coisas lá para ele. Se Satanás fez isso com Jesus, gente, como ele não faria conosco? Ele faz. E olha, dentro das próprias igrejas ele está corrompendo. Por quê? Porque é mais fácil. Todo mundo segue o mais fácil. O mais difícil é se manter na fé. Então, a sua fé tem que te levar a se esforçar. Amém? Amém. Não foi total, vou falar de novo. Amém. A sua fé tem que te levar a você se esforçar. Amém? Amém. O seu esforço vai lhe trazer bênçãos. Amém. Vocês entenderam? Amém. Não sei porque às vezes Deus permite o fácil para alguns e eles acabam até se desviando. Não sei. Mas o que eu sei é que mais abençoado é aquele que se mantém, se esforçando, pedindo, clamando. Esse é abençoado duplamente. Com a bênção que ele pediu e com a vida eterna. Então, pela fé, nós conseguimos a bênção. Não perca a sua bênção, porque a bênção ela pode ser perdida. Eu vou ler. Abra comigo, Josué capítulo 8, eu vou ler rapidinho. Josué está logo depois do Pentateuco, tá? Depois de Deuteronômio vem Josué. Josué 8, 34. Vou ler só esse versículo, depois eu vou passar para outro, tá? Diz assim: em seguida Josué leu todas as palavras da lei. Olha para mim. Ele leu todas as palavras de Deus, da lei. Agora ouça o que está escrito. A bênção e a maldição. Por quê? Porque acompanhada das bênçãos, sempre vem a condicionante. Faça isso, você vai ser abençoado. Faça isso e você vai ser amaldiçoado. Então ele leu as bênçãos e as maldições, segundo o livro da lei. Vou abrir em outro, Malaquias 2:2. Último livro do Velho Testamento, Malaquias 2:2. Diz assim: se vocês não derem ouvidos e não se dispuserem a honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, lançarei maldição sobre vocês e até amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, já as amaldiçoei, porque vocês não me honram de coração. Gente, é simples. Não fica repetindo. Ao falar, como a gente ouviu até na quinta-feira aqui, você não tem que se restringir de falar algo que você ainda não vive. Preste atenção, eu não estou falando isso. Eu quero ser de determinada maneira, eu tenho que dizer, na minha cabeça tem que estar assim, Deus, eu quero atingir isso. Então eu vou falar isso. E não falar por falar. Você é príncipe, o Deus do ouro e da prata é seu Deus, é quem direciona a sua vida. Você pode falar isso, desde que não seja uma mera repetição. Desde que você tenha consciência de que você falha. Desde que você tenha consciência que você tem obrigações com Deus. Então, eu não estou dizendo que você não deve falar frases que vão acrescentar estímulo a você, mas elas não podem ser só da boca para fora. Não faça isso, porque vai trazer para você maldição. A maior bênção, eu deixei para o final, né? Não é nada que você adquira nesse mundo. A maior bênção é o que nós recebemos, como nós lemos ali, na glória. Manter a nossa salvação é a bênção. Estarmos diante de Deus é a bênção. Termos comunhão com Deus é a verdadeira bênção. O resto virá, mas não pode ser o foco. Tem que ser
o que vem como secundário. Amém? Amém. Eu vou pedir para você ficar de pé agora. Eu vou pedir para você fechar os seus olhos. E eu vou pedir para você pensar naquilo que a gente falou, que a gente pregou aqui. A mensagem que foi trazida, eu creio, por Deus, todos os olhos fechados. E eu vou perguntar para você se você precisa viver uma realidade cristã. Todos os olhos fechados. Porque eu vou pedir para você que foi tocado por essa mensagem, que você levante sua mão, todos vão estar de olhos fechados. Amém, 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 amém. Todos os olhos fechados. Amém. Mais alguém? Amém. Eu vou orar por você. Senhor, não nos permita, Senhor, viver uma vida falsa, a viver uma vida de fariseus, Senhor. Que nós possamos, ó Pai, fazer o que Tu queres, Senhor, viver o que Tu queres para nós, sermos verdadeiramente, Senhor, o Teu corpo, que nós sejamos, Senhor, o corpo de Cristo, ó Pai. Ó Senhor, nos abençoa, Senhor, mas nos abençoa materialmente, mas principalmente, Senhor, nos dá a bênção de nos mantermos nos Teus caminhos, Senhor. Que as coisas do mundo não nos atraiam, Senhor. Que nós não sejamos levados, ó Pai, a desviar por qualquer coisa, Senhor. Ó Senhor, nos ajuda, Pai. Que nós possamos resistir às ofertas, Senhor. Que nós possamos resistir à vida fácil, Senhor. À facilidade de simplesmente falar mantras, Senhor, e não viver, ó Pai. Ajuda a mim, ajuda todos que aqui têm necessidade, por um motivo ou por outro, Senhor, de se firmar, de mudar, de ser transformado, Senhor. Eu te peço isso, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Senhor, eu te peço já que Tu, Senhor, olhe para os corações arrependidos aqui, Senhor, que estão se preparando para tomar a ceia, Senhor. Ouve, Senhor, o clamor e a oração, Senhor. Que cada um aqui possa chegar digno, Senhor, não por não errar, mas digno por ser perdoado por Jesus Cristo, Pai. Que chegue digno, Senhor, ao abrir a sua boca e dizer, eu pequei, Senhor, eu sou um desses, ó Pai. Somos todos pecadores, Senhor, eu te peço perdão pelos meus pecados, Senhor. Ó Senhor, nos ajuda, Senhor, agora, Pai, a recebermos a bênção, Senhor, da Tua presença, Senhor. A bênção, Senhor, da resistência, Senhor, das nossas vidas espirituais, Senhor. E, Pai, como consequência, nos abençoa, Senhor, materialmente, Pai, ou com aquilo que nós precisamos, ó Pai. Mas que primeiro, Senhor, venha a Tua presença em nossa vida, Senhor. Se alguém precisa ser renovado nesta manhã, Senhor, porque ficou cauterizado, seja porque foi, o seu coração endureceu, Senhor, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo faça agora a obra aqui, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.